Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, nessa tarde de quinta-feira. Hoje para nós, dia santo, dia de Corpus Christi, né? Daqui a pouquinho a nossa equipe vai estar lá cobrindo também a Santa Missa. Lembrando vocês que a missa começa às 3 da tarde, lá na 14 de julho, esquina com a Mato Grosso. O pessoal já foi de cedinho lá preparar os tapetes. Tenho certeza que vai ser uma festa muito bonita, tá bom? Nós convidamos vocês. Nossa equipe estará lá. Eu estarei lá com o Jean daqui a pouquinho, fazendo uma matéria muito bacana para vocês. Gente, quero falar para vocês o seguinte, sabe esse anjinho que a Kátia ensinou? Mais um crucifixo. Ela deixou de presente pra gente aqui um brinde muito bonito para nós, pra gente sortear amanhã no nosso programa ao vivo. Então é só você colocar nome, telefone e bairro, ligar 3349-1015, 993470532. Coloca lá seu nome, seu telefone, seu bairro, né, de sugestão não, né? Lá pra gente poder sortear pra você amanhã, sexta-feira, tá bom? Então vai ter sorteio de brinde aqui também no nosso programa Sempre com Você. E como eu falei no primeiro bloco, hoje nós estamos recebendo aqui mais uma vez a advogada Juliane Penteado. Ela é especialista em direito previdenciário. Bem-vinda mais uma vez, que bom te receber. Bom estar aqui de volta também. A gente fica feliz. Hoje vamos falar de auxílio-doença. Isso. Apesar de ter bastante assunto para falar sobre previdenciário Tem muito, ainda, né? tem. Ainda muito para falar da reforma, ainda que tá dando muita dor de cabeça. É. Graças a Deus ela está engavetada, né? É. Mas a gente sabe que ela é possível que retorne aí após as eleições, né? Com a vinda do novo presidente, não sabemos ainda qual vai ser o cenário político. Então, temos que ficar meio na expectativa. É verdade, e a OAB sempre de olho nisso, Sim, né? com certeza. Vamos falar então, né? Vamos primeiro definir o que é o auxílio-doença? Olha, o auxílio-doença é um benefício por incapacidade temporária. Então, todo aquele que tiver uma incapacidade que inviabilize a sua atividade habitual. Eu vou dar um exemplo bem simples. Uma pessoa que é manicure e que ficou com uma LER, tendinite, aquelas doenças de articulação, né? Ela passou de 15 dias, um atestado médico que passou de 15 dias, ela vai poder solicitar o auxílio-doença. Então, a finalidade é fazer com que o trabalhador se recupere e retorne à sua atividade profissional. A gente está falando, né, da questão do auxílio-doença, a pessoa fica doente, vai lá, solicita, mas os trâmites são simples assim para poder solicitar e até receber? Em tese é simples, assim, em tese realmente a gente tem hoje a possibilidade do agendamento ou pelo 135 ou pelo Meu INSS. Nós estamos vivendo um momento de transição do INSS, o INSS está se transformando num INSS digital mesmo. O segurado ele pode fazer o uso do meuinss.gov.br e fazer por lá o agendamento. Ou pelo 135 ele vai agendar uma perícia médica, onde nessa perícia médica, realizada por peritos oficiais do INSS, vai ser avaliada a incapacidade dele. Agora, existe diferença entre auxílio-doença comum e acidentário? O que é isso? Sim. O auxílio-doença comum ou previdenciário, como alguns chamam, é o B31. O B31, que é o código, né? Ele é um benefício que tem relação com qualquer incapacidade, com qualquer doença que não tenha relação com acidente de trabalho ou doenças ocupacionais. Tá? Então, seriam doenças, por exemplo, um câncer, uma questão ortopédica que não tenha relação com o trabalho. Não foi um acidente de trabalho. Mas que precise de um afastamento. Mas que precise de um afastamento. Que é a grande... Na verdade, os dois têm um grande percentual aí dentro do INSS, no panorama do INSS, né? O acidentário é aquele auxílio-doença que tem, é o B91, que tem uma relação com o acidente de trabalho. Então, você está aqui trabalhando, de repente você leva um tombo e se machuca. E essa incapacidade superou os 15 dias, então você vai precisar de um afastamento, um pouco maior. Aí busca no INSS. A diferença básica entre um e o outro é que o acidentário, ele gera uma estabilidade no emprego. Então, depois de cessado o benefício de auxílio-doença, o trabalhador ele tem 12 meses de estabilidade no emprego, ele não pode ser demitido, certo? E também gera o pagamento do IFGTS enquanto durar o benefício. Então, o empregador deve continuar com o pagamento do FGTS apenas, não das contribuições previdenciárias. Entendi. Agora, Juliane, você está falando da questão, né, do auxílio-doença
por acidente, a gente sabe que acidentes de trabalho acontecem, né? Em ambiente de trabalho e tudo mais. É exclusivamente no ambiente de trabalho ou tem uma diferenciação? Ah, eu tô saindo do meu serviço, tô indo pro meu serviço? Tem Não, isso? tem. Nós temos na nossa legislação uma definição de um acidente de trajeto. Seria, você tem o hábito todo dia de pegar um ônibus e às vezes esse ônibus demora 1h30 para chegar, ou mesmo que seja no seu veículo próprio, ou mesmo que seja a pé. Mas se é no seu trajeto de ida ou volta do emprego, é considerado acidente de trabalho também. Mesmo que tenha sido um acidente de trânsito, mas porque foi no período que você usa habitualmente para se deslocar ao seu trabalho. Então é considerado acidente de trabalho. Tá certo. E as normas de concessão, né? Para que esse auxílio possa ser liberado. Como que eles podem fazer para conceder? Sim, o benefício ele tem uma regra geral que é uma carência. O que é carência? É um número mínimo de contribuições mensais. Então o segurado ele deve ter no mínimo, pela regra hoje, 12 meses de contribuições pagas. Porque caso contrário, o INSS vai considerar como doença pré-existente. Então ele não era ainda uma pessoa que estava inserida no sistema para ser concedido o benefício, né, por incapacidade. É claro que há teses e teses, situações e situações que têm que ser melhor avaliadas por um profissional, mas a regra é essa. Existem doenças que são isentas de carência. Elas são doenças que estão num rol do Ministério da Saúde já há muitos anos, como o câncer, o vírus HIV, e tem várias doenças, alienação mental, problema cardíaco, e tem vários outros que agora de cabeça não vou me recordar. E tem a questão do auxílio acidente, do acidente de trabalho. O acidente de trabalho, todo aquele trabalhador que tiver um auxílio doença oriundo de um acidente de trabalho, não tem carência. Então ele pode ter no primeiro dia de emprego dele, foi contratado, foi registrado, passou a trabalhar, na primeira semana ele se acidentou no emprego. Vai ser concedido auxílio doença a ele, porque ele tem relação com o acidente de trabalho. Tá? Então essa é uma das diferenças também. Além da estabilidade no emprego, a possibilidade de não necessitar, é isento de carência, né? Ele não tem a carência mínima. E a questão da documentação? Você está falando aí que tem a questão do tempo de serviço, eu até perguntar depois para você, né? Prazo de registro em carteira, né? Tem um prazo? Na verdade, o registro em carteira independe, porque o que o INSS vai verificar é a contribuição. O INSS verifica se ele tem 12 meses. Independe a modalidade. Às vezes ele é autônomo. Às vezes ele paga carnê. Às vezes é uma dona de casa que paga também um carnezinho. Ela não tem uma atividade remunerada, mas ela paga lá sobre o salário mínimo um valor. E ela também pode fazer uso do auxílio-doença. Bacana. E a questão da documentação? O importante, né, é bom lembrar isso, porque assim, as pessoas acham que elas vão chegar lá na perícia médica sem documento nenhum, sem um laudo, um atestado, uma declaração médica atualizada e vai ser concedido. Tem que ter algo atualizado. Tem que lembrar quanto tempo? Dentro da iminência da doença, do início da incapacidade. Porque, às vezes, a pessoa se acidentou. Vamos falar de doenças degenerativas. São doenças que não têm relação com o acidente de trabalho. Doenças que acontecem, vamos falar daquela doença, né? Acho que muitas pessoas ela é uma esclerose. Isso. Às vezes a pessoa começou com essa doença há 2 anos atrás, sintomas. Mas necessariamente ela não estava ainda incapacitada, certo? Só que ela continuou a vida. Há em cerca de 1 ano ou 6 meses, talvez que a doença tenha agravado. Então ela precisa levar esse histórico também para o perito verificar que, muito embora a doença tenha começado há 2 anos atrás, mas a incapacidade, porque o que vai ser avaliado é a incapacidade. Quando ficou realmente inapto para o trabalho, quando ficou impossível conciliar o tratamento da doença com a atividade habitual, entende? Então, o segurado ele tem que ter essa preocupação. Principalmente, são os documentos pessoais, né? Em regra, se for registrado a carteira de trabalho, se ele tiver vínculos por contribuições mensais de carnê, ele também tem que levar, caso ele não esteja com o seu cadastro de dados atualizado.
que é uma outra preocupação também. Às vezes, o INSS não está com o cadastro de dados atualizado do segurado, do trabalhador. E a gente chama de CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações do Segurado. É o extrato de contribuições. E como que faz para manter isso atualizado? É importante, hoje com o INSS Digital, é uma grande ferramenta. O próprio segurado, ele pode fazer acesso ao INSS Digital desde que ele faça um login e uma senha, né? Qual que é a problemática? Quando a pessoa é um pouco mais humilde no sentido técnico, falando de conhecimento técnico, às vezes uma pessoa muito idosa, que nunca lidou muito com internet, a gente chama, a palavra não é, mas a gente fala de analfabeto digital, isso, né? analfabeto digital seria aquela pessoa que eu mesma me considero quase um analfabeto digital. Malemar você mexe nas redes sociais. Eu falo que se não for meus estagiários lá, eu não consigo nem escanear um documento. Mas essas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade nesse acesso, elas podem fazer uso do 135 e ir direto à agência. Mas isso está acabando. Alguns documentos agora só vão ser buscados pelo meio digital. O CNIS, que é esse extrato de contribuições, ele revela como está a sua vida contributiva no banco de dados do INSS. É bom até pra gente, né? Pra gente poder ficar administrando isso também. Isso, né? A gente tem que... Quase que eu bati aqui no microfone. É importante que todas as pessoas tenham essa orientação, porque o CNIS revela como nós estamos lá. Muitas vezes você vai se deparar, você vai assustar quando você vai, mas está faltando aqui um monte de anos que eu paguei de contribuição ou que eu era registrado em tal empresa. Isso tudo é uma coisa que vai começar a aparecer com mais frequência, porque os benefícios são vinculados a isso. Então, se o trabalhador, o segurado, não tiver com a documentação com seus dados cadastrais atualizados, pode ensejar, inclusive, num indeferimento do benefício, porque muitas vezes não vai aparecer aquela contribuição, né? Você trabalhando nessa área, são muitos benefícios concedidos de auxílio-doença? O benefício de auxílio-doença, ele é bem extenso, assim, eu falo que tem relação muito com a nossa saúde pública, né? É um tema que eu gosto muito de falar, porque o que nós percebemos é que a nossa saúde pública é muito deficitária e muitos benefícios são concedidos até meio que tapando um buraco. Talvez se esse trabalhador tivesse um melhor acesso à saúde pública, ele não ficaria tanto tempo recebendo um auxílio-doença. O que eu percebo na minha prática de escritório é que aquela pessoa ela não quer se afastar, na verdade, ela quer trabalhar, com exceções quando realmente fica impossível. Ele quer que fica bom, mas ele não consegue fazer uma ressonância para verificar melhor a situação dele. O que está mais, que eu percebo muito grande de número de doenças é as questões ortopédicas, as questões de saúde mental. Que eu ia até citar agora, acho que tem crescido muito, né? Muito. As pessoas se afastaram. Assustadoramente. Todos os meus clientes, se não tem exclusivo, estão atrelados a isso também. A doença junto com a questão depressiva. Então, nós não percebemos que há um atendimento adequado no SUS e, com isso, acaba que... Eu fiz uma pesquisa ano passado que a maioria dos benefícios concedidos só numa agência da 26 de agosto daqui de Campo Grande são concedidos para pessoas de 1 a 2 salários mínimos. Então, as pessoas que recebem de 1 a 2 salários mínimos, são elas que têm uma maior demanda, de quase 80% dos benefícios concedidos. Os que têm uma melhoria de vida econômica acabam tratando a mesma doença, falando da mesma doença, de outra forma. Porque aí tem acesso, não tem como ter um convênio médico, tem como ter acesso ao tratamento. Exatamente. Né, de uma forma melhor. Triste isso, né? E sabia que a maioria das pessoas que vêm aqui, sempre que vai falar de alguma problemática, sempre acaba caindo na história da saúde pública. Né? Talvez a gente tenha que precisa dar um olhar diferenciado para isso, né, Juliane? Precisa. Agora, Juliane, é o seguinte, a gente acha assim, que vai entrar, um mês vou receber, vai tudo dar certo, tudo aconteceu, né? Eu quero saber a questão de prazos, tem isso? Porque, assim, por exemplo, uma pessoa, ninguém fica doente porque quer, né? Eu acredito que todo mundo queira estar muito sadio para trabalhar. Eu falo, a gente tendo saúde, né? O resto a gente corre atrás. E aí eu acredito que todo mundo queira estar bem saudável. A doença não pega, né? Assim, como quem não quer nada. E aí, qual que é a minha pergunta para você? A pessoa está recebendo um salário, está ali com as contas do mês. Aí ela vai... né, entra com auxílio, pedido do auxílio.
No outro mês ela já vai receber esse valor? Não Como é que ela vai ficar? necessariamente, Porque né? isso pode ser uma bola de neve também, né, Juliane? Não necessariamente. Realmente isso pode acontecer. Eu vou falar de situações, a gente vai identificando. Uma situação, a pessoa recebe um atestado médico que ela precisa de 60 dias de afastamento. Aí o empregador tem que pagar os 15 primeiros dias. 15 primeiros dias ele recebe. Imediatamente ele já ingressou com a perícia, beleza. Aí ele passa a receber a partir do 16º dia, quando o INSS conceder o benefício dele. Isso pode demorar, às vezes, 2 meses. Então, às vezes, depois de 2 meses é que ele vai receber aquele período atrasado ali. O grande problema é quando a doença permanece. Porque quando em 60 dias ele não retorna à atividade ainda, porque não melhorou a sua doença, a sua incapacidade persistiu. Aí ele precisa prorrogar isso aí e ainda nem recebeu. Então, isso é uma coisa muito constante que a gente percebe no dia a dia dessas pessoas. Acaba acontecendo sim dela ficar às vezes 1 ou 2 meses sem aquela remuneração para pagar as suas contas. E aí quando sai retroativo, sai desde o 16º dia, mas às vezes gera uma lacuna complicada. A outra situação que é muito delicada é quando o médico dele, o médico do pessoal do trabalhador, diz: você não pode voltar a trabalhar mais lá naquela atividade. E vai para a perícia. Aí ele vai para a perícia no INSS. O INSS fala para ele assim: não, você está apto a trabalhar, né? Aí vai para o médico do trabalho da empresa. Aí o médico do trabalho da empresa falou: de jeito nenhum, você não pode voltar aqui. Porque para a empresa também é um problema colocar uma pessoa doente para trabalhar. Ele pode gerar até um acidente de trabalho também, outras repercussões. E a gente chama disso de limbo. Essa pessoa fica num limbo, porque ele não está nem lá nem cá, né? Meu Deus! E isso é um problema que acaba tendo que ser judicializado. Aí essa pessoa acaba tendo que buscar realmente o judiciário, que também não é rápido, mas é a única opção que ele tem e que pelo menos pode conseguir uma tutela, uma liminar. Mas essa perícia ela também não é avaliada, por exemplo, com o laudo do médico que está fazendo tratamento? Deve ser, mas muitas vezes não corresponde. Às vezes eles não se conversam nesse sentido. E acaba que não é deferido o benefício porque não foi constatada a capacidade. Tem um teto esse benefício, o valor? O teto dos benefícios em geral da Previdência é de um salário mínimo a 5.000, se eu não me engano é 5.545, algo assim, de cabeça não me lembro. Mas deve ser algo em 645 ou 545, algo assim. É o teto que todo ano ele se modifica, né? Então, no máximo isso. Só que o auxílio-doença ele é calculado com base nos 12 últimos meses de trabalho. Como que era antes? Antigamente, até o ano passado. Isso é uma medida que foi modificada no início desse ano. Ela era uma medida provisória e foi convertida em lei. Essa lei, ela diz o seguinte: agora os benefícios não são calculados do auxílio-doença com base em 80% dos maiores salários, como é para aposentadoria. Pegam-se os 12 últimos meses e faz a média. Tá? Em tese seria isso. Às vezes, acaba que ele vai receber um valor menor do que o salário dele. Tá? Ou equiparado. Depende da situação contributiva desse segurado, né? E a outra situação que gerou também isso, retornando à pergunta anterior, essa lei, é o pente fino. Essa lei a gente chama de lei do pente fino, que o INSS passou a revisar todos os benefícios por incapacidade. Então, eu tenho clientes lá que recebiam, era aposentado por invalidez desde 2005. Essa pessoa está há 13 anos, vamos supor, né? 13 anos recebendo uma aposentadoria por invalidez. Ela foi chamada nessa perícia do pente fino e foi reavaliada a incapacidade dela, dizendo: olha, daqui a 6 meses você vai ter o benefício cancelado. Vá trabalhar, né? Anos. Como se fosse Jesus, vá, né? Com Deus. Então, assim, nós estamos vivendo isso. É claro que nós também temos situações de fraudes, né? O problema é que o segurado ele tem que se pautar. Então, a gente, se ele vai ser chamado para um pente fino, o segurado que já está há mais de 5 anos recebendo um benefício por incapacidade, um auxílio-doença, às vezes acontece, e até uma aposentadoria mesmo por invalidez, ele tem que estar regularmente indo ao seu médico, se munindo com documentos, com exames, que demonstrem que a doença não regrediu.
que a incapacidade se mantém, às vezes até piora com a idade. Se caso ele for chamado numa perícia, ele já está munido de toda essa documentação. É que as pessoas acabam meio que se acomodam também, não faz mais um acompanhamento médico adequado, também por conta da situação da saúde pública. Nem todos têm um médico para ficar indo condições, né? Com regularidade. E aí acaba sendo pego desprevenido. Agora, para a gente encerrar. Sim. Quanto tempo depois, né, pode se aposentar depois de um auxílio-doença? E esse fim do benefício, ele acontece quando? Agora, com essa lei do pente fino, o benefício ele tem prazo de validade. Então, a gente chama de uma alta programada. No máximo até 120 dias, ou caso o médico da perito pode colocar lá 1 ano, aí ele pode prorrogar por mais 1 ano, né? É muito difícil você ver, assim, na via administrativa, converter o auxílio-doença e aposentadoria. Nesse momento, agora, não está tão simples assim. A não ser que realmente haja demonstração de que a incapacidade que era temporária passou a ser insuscetível de reabilitação. Então, aquela pessoa não tem condições de ser reabilitada numa nova atividade, por exemplo. A manicure não tem nem como ser mais uma recepcionista, suponhamos, né? Aí, caso fique constatada a insuscetibilidade de reabilitação profissional, será convertida em aposentadoria por invalidez. Então, isso não tem um prazo. Isso é muito de acordo com a situação concreta, né? Tá certo. Juliane, uma mensagem final para quem está em casa? Bom, eu acho que para quem está em casa, assim, que não percam a esperança. Apesar de a gente ter dito tanta coisa que parece ruim, procurem um profissional. O INSS tem o acesso livre, mas caso haja alguma dúvida, existem muitos profissionais que podem ajudar. Procurem pessoas especializadas para fazer um bom trabalho, uma boa consultoria para vocês. E não percam a busca. Às vezes a pessoa que está numa doença, está numa incapacidade, ela entra também num processo de desânimo, porque ela vê tantas portas fechadas e acaba que ela se envolve também nisso e desiste, sabe? Eu percebo muito isso. Mas não percam essa busca, sabe? Procurem sim, batam na porta, é o pedir e obtereis, né? Então a gente tem que fazer isso valer na nossa vida. Correr atrás, né, Juliane? Tem que correr atrás. Juliane, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Agradecemos. Vamos pensar numa próxima pauta para a gente vir de novo, né? Ajudar esse pessoal que está em casa, né? Que é a nossa missão, né? O nosso objetivo. É isso aí. Obrigada, pode contar comigo. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com as notícias de hoje. Você não sai daí, não.